Acompanham pela internet agora. Eu sou o missionário Gabriel, um prazer estar aqui. Já há muito tempo em relação com essa igreja, uns 10 anos, pastor Maurício e equipe toda. E é um prazer estar aqui com os irmãos hoje e compartilhar nessa conferência, nessa congresso de homens. Então, sem delongas, vamos ao recado que Deus tem para nós hoje. Só antes dizer onde estou trabalhando atualmente, em Abaeté. Abaeté no interior de Minas, 200 quilômetros daqui. A gente está trabalhando na plantação e revitalização de uma igreja presbiteriana lá. Então vamos para o 3º ano em Abaeté, até o dia que o Senhor nos chamar para outro campo. Irmãos, quero compartilhar com vocês hoje um texto que está em 2 Timóteo, no capítulo 4. Por favor, abram as suas Bíblias. 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer essa tarde, sobre homens curados, homens que perseveram. Carta de Paulo a Timóteo, a 2ª carta no capítulo 4. Abram, por favor. E nós leremos do versículo 6 até 18. Vocês acharam? Os irmãos aí pelo YouTube, pela internet também, pegue a sua Bíblia, abra a Bíblia e fique com ela aberta. Eu sempre digo na nossa congregação que estamos trabalhando, fique com a Bíblia aberta. Sempre que alguém está pregando, confira, como os bereanos. A Bíblia fala que eles confirmavam na palavra de Deus, na Escritura, se o que eles ouviam era de fato a palavra de Deus. Então fique a sua Bíblia aberta. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a sua paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Pai, obrigado, Pai, por essa conferência, por esse congresso. Obrigado porque o Senhor permitiu que eu estivesse aqui com os meus irmãos para compartilhar da Tua palavra. Então agora fale conosco através da Escritura. O Espírito Santo ministre a vontade do Senhor essa tarde para a edificação da Tua igreja e para a glória do Teu nome. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem aqui gosta de correr? É um bom atleta? Tem alguém aqui que consegue correr 10 quilômetros? Mais ou menos, né? Tem um esporte que ele exige o máximo dos atletas. Ele é o triatlon. O triatlon, para você ter uma ideia, eles nadam cerca de 4 quilômetros, pedalam 180 quilômetros e ainda tem mais 40 quilômetros de corrida. Esse é o Iron Man, o Homem de Ferro.
E nessa corrida o cara tem que estar muito bem preparado. Porque são muitos obstáculos, é muito difícil. E muitos ficam para trás. Muitos eles acham que estão preparados e ficam para trás. Eu não sei se você já viu alguma competição de Olimpíada onde o cara pensa que está ganhando. E daí o que ele faz? Ele desaperta o passo. Vocês já viram e passa alguém correndo e na reta final ele fica para trás e perde o título? Isso já pode acontecer. Porque, irmãos, a nossa vida, analisando esse texto e analisando a vida cristã é como se fosse um triatlon. É difícil. Você tem que correr muito, você tem que se esforçar muito. Você tem que perseverar muito. E nem todos chegam até o final. Porque aqui vocês, não sei se vocês perceberam, fala que aqueles que correm até o final, eles recebem uma coroa da justiça. O versículo que vocês escolheram para esse congresso é Tiago 1,12. Ele diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tanto o apóstolo Paulo quanto aqui Tiago, eles falam de uma coroa que é ganhada depois de perseverar muito. Essa coroa, um chama de a coroa da justiça, o outro coroa da vida. Porque não adianta você começar bem a sua caminhada cristã, se você não persevera até o final e termina bem. Você talvez correu em primeiro lugar até o final, mas se você desistiu no final, você não recebe a coroa da vitória. Então esse texto vai nos mostrar hoje de um dos homens que mais correram por amor a Deus. Entre aspas, no cristianismo, talvez o melhor triatleta. O nome dele é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o melhor triatleta da corrida cristã. E vocês conhecem um pouquinho da história desse homem? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo era um homem cruel, perseguidor da igreja. Disse que ele era como uma fera feroz, que ele perseguia os crentes, entrava na casa dos crentes, se alegrava na morte dos crentes. Ele era um homem que conhecia muito bem a lei de Moisés, a religião judaica, até que um dia Jesus Cristo resolve chamá-lo. Paulo não queria o Senhor, mas o Senhor queria ele. E Jesus aparece para ele e pergunta: por que me persegues? Dessa visão que ele tem de Deus, do Senhor Jesus, a Bíblia fala que ele cai. Ele cai e fica sem ver por alguns dias. Até que Jesus manda um homem ir orar por ele para que ele recupere a vista. E Jesus fala para esse homem que Paulo agora saberá o que é sofrer por amor do nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo, depois de alguns anos, onde ele aprende a nova aliança, onde ele aprende o cristianismo, porque ele conhecia só a velha aliança, ele conhecia só o judaísmo. Ele foi enviado a partir de Atos 13. E foi o homem talvez que mais sofreu provações por amor a Cristo. Foi o homem talvez que mais perseverou para cumprir o seu ministério. Eu não sei se você sabe algumas histórias de Paulo. Tem uma história que diz que ele desceu de um cesto para fugir da perseguição. Paulo ele já foi apedrejado até quase morrer. Obrigado. Melhorou, que o sol aqui estava... Paulo foi um homem que foi apedrejado, irmãos, até quase morrer. Paulo foi um homem que recebeu chicotadas. Paulo, um homem que foi preso algumas vezes pelo Evangelho. Paulo foi um homem que sofreu um naufrágio numa viagem pelo Evangelho. Ele foi picado por uma cobra. Ninguém talvez sofreu tanto na caminhada cristã como o apóstolo Paulo. Mas ele nos diz aqui que ele ainda estava firme porque ia receber a coroa da justiça. Meus irmãos,
E ele vê aqui, ele vem retratar nesse texto o abandono que ele sofreu. E ele nos mostra nessa carta, essa carta foi a última carta que ele escreveu antes de morrer. Ele nos mostra que não tinha nenhuma blusa de frio para passar o próximo inverno. Você percebeu? Ele fala para Timóteo, Timóteo, venha depressa. E ele fala para Timóteo trazer duas coisas na sua visita, porque Paulo estava preso nesse momento. Ele pede para Timóteo levar os pergaminhos, que eram os livros daquela época, enrolados em rolos. E ele fala para Timóteo levar uma capa que estava na casa de um homem chamado Carpo. E depois Paulo vai falar, venha depressa, porque o inverno está chegando. Você acha que um homem desse é próspero? Se você terminasse a sua vida assim, dizendo, como ele diz aqui, abandonado por todos na sua defesa do tribunal. Se você terminasse a sua vida assim, sem uma blusa de frio para passar o próximo inverno, você acha que esse homem foi um homem próspero? Talvez para a cosmovisão do mundo, talvez para a visão do mundo, ele foi um homem derrotado. Mas nós vemos aqui que para o reino de Deus ele foi um homem muito próspero. Mostrando para nós que não importa como terminamos a nossa vida financeiramente. O que importa é como terminamos a nossa vida em relação a cumprir o chamado que o Senhor deu para nós. Então o apóstolo Paulo vem nos dizer, irmãos, e esse texto nos mostra, que a corrida da fé cristã, ela tem muitos obstáculos, muitas provações. Mas Deus nos assiste para que nós possamos correr até o final. Repito, a caminhada cristã, a corrida para o ministério, como homens que somos chamados, ela tem muitas provações e obstáculos. Mas Deus nos assiste pela sua graça para que nós possamos correr até o final, para a glória dele. Irmãos, então Paulo vem relatar aqui alguns nomes que mostram dificuldades que podemos encarar na nossa vida. Tem vários nomes, não sei se você percebeu nessa lista, que Paulo fala que são situações que podem acontecer na nossa vida e no nosso ministério. Acompanhe comigo agora na sua Bíblia, com ela aberta. No versículo 10, ele fala de um tal de Demas. E diz que esse Demas, ele amou o presente século. Ele abandonou Paulo e foi para Tessalônica. Irmãos, esse Demas era alguém da equipe missionária de Paulo. Na carta de Filemon, ali no versículo 24, que é um capítulo só, Filemon, Paulo chama Demas de um cooperador dele. Ele era cooperador, e agora Paulo está falando, olha, Demas, ele me abandonou porque ele amou o presente século. Veja o perigo, irmãos, esse Demas não era qualquer cristão. Ele era alguém da equipe missionária de Paulo. Ele era um líder na igreja. E qual foi o problema dele? Ele amou o presente século. Ele amou as coisas desse mundo. Ele amou as coisas dessa vida. Você conhece algum Demas? Que caminhou na igreja, que era um colaborador da igreja, mas ele, por amar as coisas deste mundo, por amar os desejos desse mundo, as esperanças vazias deste mundo, ele abandonou a missão. Ele abandonou a igreja. Isso pode acontecer na caminhada. Isso foi um obstáculo que Paulo encontrou. Ou você tem quase vacilado como Demas? Como está o seu coração? Você está firme nesse triatlon? Você está firme nessa corrida ou o seu coração tem pendido para o outro lado? Você tem amado as coisas deste mundo? E a Bíblia vai nos dizer que se a gente ama o mundo, o amor do Pai não está em nós. O apóstolo João disse isso. E ele disse que o mundo passa, as aparências do mundo passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então, na nossa corrida cristã, para que possamos perseverar como homens de Deus, homens curados, pode acontecer um Demas na nossa caminhada. Alguém que você confiava, alguém que era da equipe,
mas amou o mundo. Mas também cuidado, para que o Demas não seja você e eu. E ele vem citando outros nomes, agora ele fala do Crescente, no mesmo versículo 10, e diz que ele foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Achei interessante Paulo citar pessoas que não estão mais com ele, que por algum motivo foram para outro local. Mas eu achei interessante Paulo, na sua última carta, citar esses nomes. Ou seja, pessoas que passam pela nossa caminhada cristã, que nos ajudam na fé cristã, pessoas que ajudam no nosso ministério, mas por algum motivo elas vão para outro lugar. E Paulo se preocupa em manter um relacionamento ainda com eles, citando eles na sua última carta. Mostrando a gratidão de homens que ajudaram ele, e agora ele os cita. Nós temos que tomar cuidado com isso também. De às vezes as pessoas vêm, nos ajudam, elas são úteis para o ministério, elas são úteis para a nossa vida, mas por algum motivo elas vão para outro ministério ou para outra cidade, e a gente não mantém mais um contato com essas pessoas. Outro nome importante agora no versículo 11, ele fala que naquele momento Lucas estava com ele. Ele foi abandonado no versículo 16, na sua primeira defesa, não tinha ninguém, mas agora Lucas estava com ele. Veja o cuidado de Deus, irmãos. Às vezes, quando todos nos abandonam, a gente sabe que tem uma pessoa que a gente pode contar com ela. Você conhece algum Lucas na sua vida? Quem aqui conhece? Tem gente que não tem nenhum Lucas, ninguém que você pode contar? Não acredito. Mas mostrando também a importância de nós sermos um Lucas na vida de alguém. Estar disposto a ajudar alguém. Porque nesse triatlon, às vezes ele fica muito pesado. Nessa corrida cristã, às vezes as lutas, as batalhas, os inimigos que nós temos, são 3. Nosso próprio eu, nosso próprio pecado. O mundo, que tenta nos atrair como atraiu Demas. E o próprio diabo. Nessa corrida, nós precisamos de um Lucas, alguém que nos apoie. Porque a caminhada cristã não é uma corrida sozinho. Nós precisamos um dos outros. Então, ao mesmo tempo que é bom ter um Lucas caminhando comigo, eu tenho que estar disposto a ser um Lucas, um apoiador, um ajudador na vida de outras pessoas. Que o nosso coração seja assim. Ele vem citando outros nomes. E agora ele vem falar de Marcos também no versículo 11. Ele fala para Timóteo, Timóteo, toma Marcos e traz ele com você, porque ele me é útil para o ministério. Esse Marcos aqui é muito importante, sabemos quem é. E por que Paulo manda trazer Marcos para ajudá-lo agora. Na primeira viagem missionária de Paulo, foi Paulo e Barnabé. E na primeira viagem missionária já deu um grande problema. Não sei se você lembra, a Bíblia vai dizer que tinha um tal de Elimas, um mágico. E eles tiveram que expulsar esse demônio. E no meio da viagem, esse Marcos, ele abandonou a equipe. Ele voltou para casa. E foi nessa primeira viagem que Paulo foi apedrejado quase até a morte. A Bíblia fala que ele foi jogado para fora da cidade como um cachorro morto. Nas minhas palavras. Deram ele como morto de tanta pedrada que deram nele. E Paulo continuou a obra. E depois eles foram fazer a segunda viagem missionária. E Paulo ia com Barnabé, que era seu companheiro de viagens. Mas esse Marcos era muito amigo de Barnabé. E Barnabé queria levar o seu amigo Marcos, e Paulo vira para ele e fala assim, olha, se ele for, eu não vou. Por quê? Porque ele abandona a gente no meio do fogo. Nós vemos então que mesmo em meio à liderança pode haver problemas. Mesmo homens cheios de Deus, como Paulo e Barnabé, nós podemos ter problemas de relacionamentos. Mas veja que aqui agora no final da vida, Paulo já maduro, ele fala o quê? Traz Marcos de volta, porque ele me é útil para o ministério. Ensinando para nós que quando temos a maturidade cristã, nós estamos dispostos a perdoar o outro e colocá-lo de volta e dar uma segunda oportunidade para ele.
Antes ele não queria que ele fizesse parte da equipe. Agora ele fala, traz ele de volta, porque agora ele é útil. Porque Paulo, agora já velho, teve a maturidade cristã. Tem algum Marcos na sua história? Alguém que pisou na bola com você, que você fala, se esse cara tiver, eu não vou. Tem algum Marcos? Os irmãos que nos acompanham pelo YouTube. Tem alguém que você tem rancor, que ele te magoou, e você não gostaria de trabalhar de novo com essa pessoa no ministério? Se tem, quando você atinge a maturidade cristã, você está disposto a dar uma segunda oportunidade para ele. Ou você talvez já foi um Marcos. O Marcos é aquele empolgado. É aquele que fala assim, eu estou com você, eu vou para qualquer lugar. Pode contar comigo esse ano na igreja. Mas daí passa o primeiro, o segundo mês, ele já desiste. Você está disposto a dar uma segunda oportunidade para essa pessoa que te deixou na mão? Paulo agora estava. Fala para ele, traz ele que ele é útil. Ele me abandonou na primeira viagem. Mas agora ele é útil, traz ele para mim. Irmãos, um nome importante também agora que precisamos ver é o versículo 14, o Alexandre. A Bíblia fala no versículo 14 que ele era latoeiro. E ele causou muitos males. Latoeiro era um ferreiro, um ferralheiro hoje. Também alguém da equipe missionária de Paulo. E ele fala que ele causou muitos males para Paulo. Mostrando para nós que também que na nossa caminhada, algumas pessoas podem nos ferir muito. E o apóstolo Paulo fala no versículo 15, que para Timóteo também se guardar dele, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. Ou seja, aqui não fala quais males esse Alexandre causou a Paulo e a missão da igreja, mas diz que ele causou muitos problemas. E no versículo 15 vai dizer que ele resistiu às palavras de Paulo, ou seja, ele não quis ser disciplinado. Ele não quis ouvir a repreensão da liderança. Ele continuou obstinado e causou muitos problemas para a igreja. A Bíblia fala para essas pessoas, aqui o apóstolo Paulo fala, que é para a gente nos guardar dessas pessoas. Pessoas que causam problemas para a missão, causam problemas para a igreja, e não ouvem a repreensão da liderança da igreja. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, toma cuidado com ele. Mas veja mais uma vez a maturidade cristã dele. Ele fala no versículo 14, o Senhor lhe dará a sua paga segundo as suas obras. Veja que ele não deseja o mal e não deseja se vingar daquele que causou males a ele e à igreja. Ele fala, o Senhor cuidará disso. Porque a vingança nós sabemos que não pertence a nós. A vingança pertence ao Senhor. Irmãos, então tem vários nomes que nos mostram que durante a nossa caminhada, nós podemos ter problemas de relacionamento. Nós podemos ter pessoas que não vão ouvir a liderança e a disciplina da igreja. Nós podemos ter pessoas que vão nos abandonar durante a missão. Mas também há pessoas que respostas às nossas orações, um Lucas, que está do nosso lado, para nos apoiar nos momentos mais difíceis. Então o apóstolo Paulo vem falando no final da sua vida, quase na reta chegada do seu triatlon cristão. Paulo já tinha nadado muito, entre aspas. Paulo já tinha corrido muito, entre aspas. Mas ainda faltava um pouquinho. Os historiadores vão dizer que depois de escrever essa carta, o apóstolo Paulo morreu depois de 2 ou 3, no máximo 4 anos. Ele sabia que morreria em breve. Por isso ele diz aqui para Timóteo, o tempo da minha partida é chegado. O maior missionário de todos os tempos, sem comparar com Jesus Cristo, é óbvio. O maior teólogo, o maior plantador de igrejas, termina a sua vida pedindo para que o seu amigo traga uma blusa de frio para ele. Porque ele estava preso numa masmorra romana, onde as pessoas, se não saíam mortas, saíam leprosas. Um homem pobre para o mundo, mas rico no reino de Deus. Que
que apanhou muito durante a sua caminhada, mas ainda estava disposto a oferecer o restinho de vida como um homem de Deus, para a glória de Deus, para cumprir o seu chamado cristão e o chamado do seu ministério. Não se importando, não machucadinho porque as pessoas o abandonaram, não tristezinho porque pisaram na bola com ele, não abandonando a missão porque um tal de Alexandre causou muitos males a ele, mas firme no propósito, não olhando para as circunstâncias humanas de homens falhos como eu e você, mas olhando para aquele que o chamou para que ele recebesse a coroa da justiça. Esse é o triatlon de todo cristão. Meus irmãos, agora acompanhem comigo do versículo 16 a 18. No versículo 16, Paulo vai dizer que ninguém estava com ele. Ele foi abandonado por todos. E veja no final do versículo, ele fala que isso não lhe seja posto em conta. Ele, no seu tribunal, eu imagino que Paulo esperava assim, agora mesmo vai chegar os irmãos da igreja para me defender. No tribunal, eu imagino Paulo falando assim, agora mesmo vai chegar os líderes da igreja. Agora mesmo vai chegar parte da minha equipe para me ajudar na minha defesa, para testemunhar a meu favor. Chegou alguém? Chegou alguém, irmãos? Não chega ninguém. Mas ele vai dizer no versículo 17, mas o Senhor me assistiu, o Senhor me revestiu de forças, mostrando para nós, irmãos, que mesmo quando todos nos abandonam, o Senhor está conosco. O Senhor assiste os seus servos. O Senhor é aquele que revestiu Paulo de forças para que ele não fraquejasse. O Senhor é aquele que livrou ele, inclusive, aqui ele fala que foi libertado da boca do leão. Ou seja, todas as vezes que Paulo apanhou, levou pedrada, todas as vezes que ele foi perseguido, todas as vezes que ele teve um naufrágio e picado por uma cobra, o Senhor estava com ele. Mostrando para nós, irmãos, que quando nós temos um propósito pelo reino de Deus, porque aqui vai dizer que Paulo foi assistido por Deus para que a pregação fosse cumprida e para que os gentios, ou seja, os não-judeus, os não-crentes, ouvissem o evangelho. Quando nós temos um propósito com Deus, nós sabemos que Ele está conosco, mesmo que todos nos abandonem, mesmo que as pessoas nos causem muitos males, mesmo que nós sejamos traídos por aqueles que nós confiávamos. Quando temos um propósito firmado com o Senhor como homens de Deus, o Senhor não abandona os seus servos. Ele está assistindo os seus servos. Ele está revestindo os seus servos de força. Quando a corrida do triatlo você não tem mais fôlego, o Senhor dá aquele fôlego extra. A graça de Deus sustém os seus servos. Mas veja, irmãos, que isso é para aqueles que têm um propósito com Deus. Ele fala no versículo 17 que tudo isso aconteceu, o Senhor o assistiu para que a pregação fosse cumprida. Paulo, ele foi libertado da boca do leão, ele foi liberto por tudo, porque Deus tinha um propósito por ele. E você sabe qual é o propósito que Deus tem para nós hoje como homens? Deus não chama mais apóstolos. Apóstolos foram aqueles que edificaram a igreja, escreveram a escritura. Mas qual o propósito geral, universal que Deus tem para todo homem? Você sabe? O propósito que Deus tem para todo homem é que ele seja um sacerdote no seu lar. Por isso eu tenho falado para as meninas solteiras, no qual tenho pastoreado, não casem com um homem que não esteja disposto a liderar a sua família para buscar ao Senhor. Nós somos chamados, irmãos, para, antes de cuidar da igreja, cuidar das nossas famílias. E nesse propósito, hoje que Deus nos chama, no qual Ele vai nos assistir. Para você ter uma ideia, não precisa abrir. Na primeira carta de Timóteo, no capítulo 3, versículo 4 e 5, diz o seguinte: que o homem governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar na própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ou seja, o propósito de Deus para o apóstolo Paulo é que ele pregasse o evangelho entre os gentios.
Mas o propósito de Deus hoje para todos os homens é que nós sejamos os pastores da nossa casa. Quem ensina a palavra de Deus na nossa casa não são os pastores da igreja, embora são eles também. Mas somos nós. Porque aqui o apóstolo Paulo diz para Timóteo na primeira carta que primeiro eu cuido dos meus filhos, primeiro eu os disciplino, primeiro eu ensino os meus filhos, para que depois eu possa cuidar da casa de Deus, da igreja. Então o primeiro propósito para a sua vida eu já falei, que você seja um pastor da sua casa, é você que ensina a Escritura, é você que ora pelos seus. Eu tenho recomendado aos irmãos, os homens da igreja, façam um culto familiar pelo menos uma vez por semana, onde você ministra a sua família. Porque você é o sacerdote, você é o cabeça que Deus chamou para liderar a sua família aos pés do Senhor. E o segundo propósito é para que você seja um edificador da igreja. Primeiro você cuida da sua casa, para que depois você cuide da igreja. Para que você não seja apenas um visitante na igreja. Para que você lute para que a igreja, o evangelho cresça. Esse é o propósito. E quando a gente não faz, as mulheres são quase que forçadas a ter que fazer. E daí tudo perde o propósito. Porque se Deus estabeleceu homens para liderança em casa, Ele estabelece homens para liderança na igreja. Se o homem não faz em casa, a mulher vai ter que fazer em casa e também vai ter que fazer na igreja. É para isso que Deus nos chamou, irmãos, na parte religiosa. É lógico que nós devemos também trabalhar para sustentar as nossas famílias. Nós devemos levar o pão para casa pelo nosso trabalho, ser luz lá fora, influência na sociedade. Mas Deus nos chamou para ensinar a nossa casa nos pés e adoração ao Senhor. E Deus nos chamou para edificar e fortalecer a igreja do Senhor. E como nós precisamos de homens envolvidos hoje em dia. Nós precisamos de homens, como o apóstolo Paulo diz aqui, que ame mais o Senhor do que as suas próprias coisas. Meus irmãos, eu quero então olhar com vocês agora do versículo 6 a 8. Versículo 6 a 8, ele vai dizer: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida, a sua vinda. Veja que interessante, ele olha para o passado, no versículo 7. Ele olha por tudo que ele sofreu. Ele olha por tudo que ele lutou. E ele fala que combateu o combate. Ele não vê a vida cristã como um parque de diversões. Ele não vê a vida como apenas trabalhar e desfrutar do seu trabalho e ir para um sítio no final de semana. Ele viu a vida como um local de luta. Tanto que ele fala para Timóteo ser como um bom soldado de Cristo. Ele olha para o passado e vê o seu passado resolvido, porque fez aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Então ele fala, eu combati o combate. Quando eu estava perseguido, eu guardei a fé. Eu completei o meu ministério, minha carreira. Esse é o nosso chamado, irmãos. De completar o nosso ministério, no qual já falei. Que é ser líderes na nossa família. Ensinar os nossos filhos e esposa a palavra de Deus. E sermos pessoas, homens envolvidos e líderes na igreja. Esse é o combate que nós temos para combater. Além de trabalhar, é claro, e levar o sustento para casa. E depois de olhar para o passado, ele olha para o presente, versículo 6. Como eu falei, talvez ele teve aqui 3 anos de vida, não sabemos. E ele olha no presente, depois de tudo que ele já sofreu, depois de tudo que ele viveu, ele ainda fala que a sua vida está sendo oferecida como libação. Talvez você não saiba o que é libação. Depois você olha na sua casa em Números, capítulo 28. Libação era uma oferta de um líquido que era derramada perante o sacrifício. Vou aproveitar para beber um pouquinho. Então a libação era comum nos sacrifícios.
tinha ali o cordeiro sacrificado ou o animal sacrificado por oferta pelos pecados. E esse líquido derramado como libação diz que ele trazia um cheiro suave ao sacrifício. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui para nós? Que a vida dele é uma libação, mesmo faltando pouco tempo de vida. Ele está falando, olha, eu não sou o sacrifício. O sacrifício pela igreja, pelo povo de Deus, não são homens. O sacrifício pelo povo de Deus e pela sua igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado para que nós possamos ser salvos. Mas olha que interessante, Paulo fala, eu não sou o Cordeiro, mas a minha vida derramada no sacrifício do Cordeiro traz um cheiro suave e agradável a Deus. Ele diz isso. Ele oferece a sua vida para que a sua vida possa ajudar ao sacrifício do Cordeiro pela sua igreja. Você teria coragem de dizer isso hoje? Não sei quanto tempo de vida nós ainda temos, mas você teria coragem de falar, olha, Jesus é o sacrifício, mas eu quero também sacrificar a minha vida para o bem da igreja, para o bem da minha família. Você teria coragem de falar isso hoje? Eu quero ser uma libação. Eu quero ser derramado perante o Senhor Jesus, para que o evangelho cresça através da minha vida. Paulo diz isso, olhando para o presente. Daí no versículo 8, agora ele olha para o futuro. O futuro de todo crente que corre até o final. No versículo 8 ele disse que tem uma coroa aguardando ele. Há uma medalha aguardando o triatleta. E ele fala que essa coroa será dada. Ela está guardada pelo Senhor. Ele chama o Senhor aqui de reto juiz. E ele fala que essa coroa será dada naquele dia, no dia que ele encontra com o Senhor. Mas essa coroa não é só para Paulo, é para quem mais? Todos que amam a vinda do Senhor. Todos que correm até o final. Todos que perseveram em servir ao Senhor, mesmo com todos os obstáculos, receberá a coroa da justiça. O que o Tiago te chamou de coroa da vida. Você almeja por essa coroa, meu irmão? Essa coroa não é dada só para Paulo. Essa coroa é dada para todos que amam o Senhor Jesus Cristo. E correm até o final. E lutam até o final. Mas nós precisamos ter certeza de uma coisa. Nós corremos. Nós perseveramos. Mas quem nos faz chegar até o final é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, toda a glória é ao Senhor. Nós corremos, apanhamos, somos traídos e continuamos firmes. Não porque somos bons, mas porque o nosso Senhor nos assiste. Porque o nosso Senhor nos reveste de forças como não conseguimos mais. Nós perseveramos, nós chegamos até o final pela graça do Senhor Jesus Cristo. Mas quem luta são os homens. Quem persevera são os homens. Somos nós então que lutamos contra o pecado que nos assedia. Nós que lutamos para não ser um Demas para amar o mundo. Nós que lutamos para não ser um Alexandre que causa males à missão e à igreja. Mas quem nos dá essa graça, quem nos dá força para corrermos até o final, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, homens curados são homens maduros, que estão dispostos a não querer o mal de quem causa mal a ele. Homens dispostos a perdoar e trazer de volta um Marcos, que atrapalhou muito a sua vida. Homens que, mesmo abandonados por todos, não reclamam, mas encaram o abandono como a oportunidade de ver a mão de Deus o auxiliando. Homens curados são homens que não ficam com mimimi, que não ficam chateadinho com qualquer coisa, porque sabem que no final dessa corrida tem uma coroa aguardando ele. Porque sabem que nos seus momentos mais difíceis, creem e terão o auxílio do seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória.
Por causa dele, nós vamos correr até o final. Por causa dele, nós vamos cuidar da nossa família. Por causa deles, nós vamos abençoar a igreja. Por causa deles, nós vamos pregar o evangelho. Porque ele merece. Porque essa coroa nos aguarda. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Talvez você tenha um Marcos na sua história e você precisa perdoá-lo. E falar como Paulo, traz ele de volta. Ele é útil para o ministério. Ou talvez você tenha lutado nessa vida para ser um homem rico. Mas nós vimos aqui que Paulo, perante os homens, ele não tinha riqueza nenhuma. Ele terminou a vida com muito pouco, mas terminou a vida aguardando a coroa que nenhum dinheiro pode comprar. Eu quero te encorajar, irmãos, a fazer essa oração do versículo 6, quando Paulo diz: a minha vida está sendo oferecida como libação ao Senhor. Ofereça a sua vida agora como um sacrifício ao Cordeiro Jesus. Assuma um compromisso de ser aquele homem que abençoa a sua casa, que ensina a palavra para os seus filhos e para a sua mulher. Assuma um compromisso hoje de oferecer a sua vida para o serviço à igreja, para o serviço ao evangelho. E se você está fraco, receba hoje o auxílio do Senhor Jesus Cristo. Seja revestido de forças pela graça de Deus, para que você caminhe até o final. Porque essa coroa é dada para aqueles que cruzam a linha de chegada. Nós corremos, mas o Senhor nos auxilia. Pai Santo, abençoa os meus irmãos que têm ouvido pela internet e aqui nesta igreja. Abençoa também a minha vida. Algumas vezes sentimos abandonados, Senhor, pelos homens. Mas faça-nos entender que é a oportunidade de vermos que a mão do Senhor está conosco. Que o Senhor não nos abandone e nos assiste para cumprirmos o nosso papel, o nosso chamado. Ajuda os meus irmãos a amarem o Senhor, Deus, assim como eu quero amar o Senhor. Eu oro em nome de Jesus, aquele que nos dará a coroa no final da corrida. E eu anseio por essa coroa, Jesus. Então me dê força, Jesus, para correr mais esse final de ano. E para correr todo o final da minha carreira. Até quando o Senhor me chamar. Peça força para o Senhor Jesus, irmãos. Para que Ele te dê forças para que você nunca deixar de correr a corrida da fé. Glória a Deus.